Olá, meus caros, sejam bem-vindos então para esta nossa última aula, onde nós vamos falar então sobre estes últimos 500 anos da história da Igreja, analisando a partir de um afastamento que veio ocorrendo desde o século V. Então nós vamos falar desde lá do século XVI, desde a Revolução Protestante, dos primeiros nãos, e o que veio acontecendo ao longo do tempo. Como eu disse na última aula, o momento no qual Lutero realizou a Revolução Protestante, ele deu a possibilidade da Igreja, de um rei ser cristão sem precisar obedecer ao Papa. Entretanto, isso gerou uma crise gigantesca. Para vocês Nosso Senhor vai dizer que a gente conhece as árvores pelos frutos. Conhecemos as árvores pelos frutos. Querem saber se algo é bom ou ruim? Vejam os frutos. Então, o que foi o primeiro grande movimento, a primeira grande ação a partir da Revolução Protestante? Foi aquilo que nós vamos conhecer como a Grande Guerra dos 30 Anos, onde vários reinos cristãos começam a brigar entre si. Inicia guerras entre católicos, luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos, enfim, uma perseguição generalizada. Inclusive, a maior parte, toda a Inquisição, a Grande Inquisição Protestante do século XVI, do século XVII, até mesmo do século XVIII, vai ser realizada por conta dessas perseguições a católicos nestes países que eram católicos e que agora se tornaram protestantes. É só nós vermos aquilo que aconteceu na Inglaterra. As pessoas não comentam isso, não falam disso, mas milhares de cristãos, mosteiros, igrejas, territórios católicos foram confiscados pelo Estado anglicano. Aquelas igrejas todas que vocês olham na Inglaterra, belíssimas, tudo aquilo foi construído pelo sangue e suor dos medievais de católicos medievais que agora o Estado tinha tomado. A mesma coisa aconteceu com várias catedrais católicas da Alemanha que se tornaram luteranas. A Revolução Protestante não foi os caras saíram e abriram uma igreja do outro lado, né? Que nem é hoje, o fulano brigou com o pastor, abrir uma outra igreja do lado, na frente, pegou ali, alugou uma garagem e fez. Não era assim. Os caras tomaram a igreja por dentro. Então foi algo que desestabilizou totalmente aquela sociedade que estava organizada naquela hierarquia que eu expliquei no início da última aula. Porém, o que aconteceu? Tá? Todos estes fatos moveram a sociedade a cada vez mais um caminho de afastamento de Deus. Dentro da Inglaterra anglicana, vai surgir no século XVIII, na verdade já no século XVII, um movimento que será conhecido como deísmo. Entre os próprios anglicanos, bispos, padres, até cardeais, vamos dizer assim, entre aspas, que estavam lá na Inglaterra, que agora não obedecem mais ao Papa, não são católicos romanos, mas sim anglicanos, eles vão começar a defender a tese de que Deus, ele não passa de uma energia, de um espírito bom, de que ele está afastado de nós, de que ele não está próximo da realidade humana, que Deus ele não age na sociedade, que ele não age na história, que ele fica lá, ele é uma energia que nós temos que ter essa devoção a ele é o arquiteto do universo. Olha só, um movimento deísta, tá? E aí, o que acontece? Exatamente por conta desse movimento, a Inglaterra ela vai se afastar totalmente da verdade e vai iniciar um processo de várias ideias liberais e maçônicas. E essas ideias elas começam a se expandir aos poucos pelo mundo, mas ainda era vista com muito receio. Exatamente nesse contexto que vai ter a aparição do Sagrado Coração de Jesus. Eu não vou falar agora sobre isso,
mas eu fiz um vídeo, inclusive, sobre a aparição do Sagrado Coração de Jesus e a Revolução Francesa, tá no meu canal do YouTube. E ali eu expliquei brevemente essa interligação da devoção ao Sagrado Coração com o declínio da sociedade. Veja, o movimento deísta, ele defendia que Deus ele está afastado. O Sagrado Coração aparece para Santa Maria Margarida Alacoque e diz o seguinte: vejam, eu estou aqui, eu quero que vocês tenham devoção ao meu coração, ao meu Sagrado Coração. Veja, é uma devoção à carne de Cristo. É a carne de Cristo. Enfim, essas ideias elas começam a proliferar. Nosso Senhor aparece então para Santa Maria Margarida de Alacoque, fala dessa devoção, pede para que a França seja consagrada. Enfim, afinal a França não vai ser consagrada, mas pede para que a França seja consagrada. No século XVI, logo depois da Revolução Protestante, Deus não permitiu que isso ocorresse de qualquer forma, então ele chama um manco da Espanha, né, um manco da Espanha, que é Santo Inácio de Loyola, grande santo que funda a Ordem Jesuíta, e a Ordem Jesuíta vai ser a grande represa contra o avanço de todas as ideias modernas malucas que começam a aparecer no século XVII e no século XVIII. Vai ser ela a responsável por realizar toda esta ação de proteção à Igreja. E ela inicia, então, este comando, este mandato, essa evangelização, e vai fazer, então, com que a Igreja ela se proteja e faça também com que muitos lugares que eram protestantes se convertessem ao catolicismo. Inclusive, os jesuítas eles eram proibidos pelos reis locais de ir até os lugares protestantes, né? Porque senão eles iam lá, eles convertiam a comunidade protestante inteira. E aí, até o historiador inglês chamado Peter Burke, ele comenta, eu não vou me recordar agora o livro ou o artigo, que ele diz assim, ó, o protestantismo, ele vai falar a respeito da Inglaterra, mas a gente pode levar isso para todos os lugares, né? O protestantismo só sobreviveu pela espada, porque se não fosse os reis impedirem da entrada dos jesuítas nas regiões protestantes, nos países protestantes, eles iriam se converter ao catolicismo. Eles se converteriam, os jesuítas eram exímios no ensino, eram homens de grande virtude, eram homens de espírito elevado, eram grandes santos. Para tu ter ideia, muitos seminaristas jesuítas já eram santos. É só olhar a história de São José de Anchieta, que veio para o Brasil aqui como um seminarista e convertia tudo que era índio, voava, convertia até as onças, né, transformava em gatinhos, da mesma forma que o São Francisco transformou lá o lobo gúbio num cachorrinho de estimação. São José de Anchieta tinha de estimação as onças, né? Impedia que as onças matassem os índios. Então, os jesuítas eles desempenharam este papel importantíssimo. Porém, como essas ideias elas foram se expandindo, elas começaram a entrar no meio da nobreza e dos burgueses. Os burgueses, aqueles que tinham o poder econômico, viram nessas ideias deístas, liberais, de liberdade, de que Deus não existe poder espiritual, nós temos que tirar o poder espiritual, nós temos que ter um poder político apenas. Deus, ele existe, mas ele está lá, nós que precisamos governar. Eles começam a chegar até mesmo dentro da cabeça dos governantes. E essas ideias vão influenciar o pensamento de um dos indivíduos chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele vai governar Portugal no século XVI, no século XVIII, e ele vai ter uma rixa muito grande com os jesuítas, por causa de um padre específico, um santo padre da época, padre Gabriel Malagrida, que vai
defender a tese da ação da providência divina na história e dizer que a causa do terremoto de Lisboa ela é uma causa por conta dos pecados do rei Dom José I e das ideias liberais, maçônicas, deístas que estavam entrando na corte. E ele não gostava dele, inclusive vai criar um falso julgamento inquisitorial para matar o padre Gabriel Malagrido. O padre Gabriel Malagrido vai ser morto. Ele vai acabar realizando uma perseguição gigantesca aos jesuítas e ele, junto da corte espanhola, vão conseguir fazer com que o Papa da época, em 1774, dê a supressão da ordem jesuíta. No momento que a ordem jesuíta ela foi suprimida, do momento que a a ordem foi suprimida, se passaram 15 anos até a Revolução Francesa, ou seja, fica evidente de que quem estava impedindo o avanço dessas liberais eram os jesuítas. No momento que a ordem foi suprimida, bum, aconteceu então este problema da Revolução Francesa. E aí nós vamos ter o nosso segundo não. A Revolução Francesa ela ampliou o primeiro não, porque ela disse não a Cristo e sim a Deus. Mas que Deus era este? Era o Deus Moloque. Era o Deus dinheiro. Porque a partir daí a sociedade ela vai iniciar um processo cada vez mais afastado das coisas divinas e vai colocar como centro da sociedade a economia. É nesse mesmo contexto que nasce a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, apesar de ter trazido muitos avanços tecnológicos que auxiliaram na nossa vida, ela trouxe um grande dano, que foi uma mudança na cosmovisão das pessoas. As pessoas que antes eram teocêntricas, elas passaram no Renascimento a serem antropocêntricas e com a Revolução Industrial elas passaram a ser econocêntricas, vamos dizer, nem existe essa palavra, mas colocar a economia no centro da sociedade, tá? E isso foi um afastamento absurdo da ação da igreja dentro do mundo, porque a igreja ela foi escanteada, ela foi jogada de lado. A igreja passou a ser agora uma mera instituição, ninguém mais dá bola para a igreja. Esse afastamento da sociedade, essas ideias liberais e políticas, essas ideias republicanas, elas vão dar base filosófica para uma nova corrente filosófica que vai surgir na Alemanha, no antigo Sacro Império Romano Germânico, que é o idealismo alemão, com Kant, Hegel e Marx. E Marx é a conclusão destas revoltas e deste afastamento de Deus, porque ele vai defender que a igreja, ela precisa, não a igreja, mas Deus, ele precisa ser totalmente excluído da sociedade. Deus ele não pode estar presente na sociedade, ele tem que ser totalmente excluído. E a Revolução Comunista, em 1917, 400 anos depois, exatos, gente, as datas, elas não são à toa, tá? Há um simbolismo em tudo isso. Não é à toa que, em 1689, Deus pediu para Santa Maria Margarida Alacoque para consagrar a França. A França não foi consagrada. 100 anos depois, em 1789, bum, ocorre a consagração. No Antigo Testamento é muito interessante nós vermos a cada geração as coisas que acontecem, a repetição de números. Então, exatos 400 anos, 1517, Revolução Protestante. 1917 ocorre a Revolução Comunista. E a Revolução Comunista ela é um marco, o que o padre Julio Manvieri vai falar, de que a sociedade agora ela vai se afastar ainda mais da ação de Deus, porque ela vai dizer não a Deus e sim ao homem. Ou seja, vai colocar uma sociedade onde a economia, o prazer, a busca
pelo prazer, ela seja o grande fim da sociedade humana. E essa busca desenfreada da sociedade por agradar as suas próprias vontades e não obedecer uma hierarquia espiritual, vai levar aos grandes maiores males do século XX, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas foram tão terríveis. Eu estou resumindo tudo aqui, né, meus caros, porque é uma análise geral, porque elas são frutos do afastamento total das ideias de uma hierarquia espiritual, das ideias da igreja, dos desígnios da igreja, da sociedade. A sociedade não ouviu o papado antes da Primeira Guerra, não ouviu o papado antes da Segunda Guerra, e por conta de não terem ouvido os papas, nem ter obedecido aos clamores de paz mundial, milhões e milhões de seres humanos foram mortos, tanto nas guerras como consequência dessas guerras posteriores, por conta de tantas pestes, doenças e tantos outros males que afligiram a sociedade. Então, o mundo moderno, ele é hoje um afastamento total das ideias divinas, das ideias cristãs. Por mais que as sociedades se dizem cristãs, por mais que elas tenham ainda uma constituição com uma base constitucional de uma moral cristã, católica, na vida real ela não é mais seguida. E nós estamos vivendo hoje um contexto de mundo muito parecido com o mundo pagão da época dos apóstolos, onde que a igreja ela precisa iniciar novamente, não a igreja em si, mas os membros da igreja precisam iniciar novamente um movimento de ensino para o mundo cristão, para o mundo neopagão, não cristão, para o mundo neopagão, sobre a necessidade do mundo em colocar Deus de volta no centro da sua vida. E aí vem a grande missão de nós católicos hoje. A missão da igreja é uma missão de ensino, e você, como católico, precisa primeiro aprender para depois ensinar aqueles que estão próximos de ti, e se Deus te convocar, para ensinar outras pessoas. Eu nunca imaginei que estaria gravando esse vídeo quando eu iniciei a minha caminhada na igreja a partir da minha conversão aos 16 anos, né? 16 para 17 anos, quando eu entrei num grupo de jovens e iniciei minha conversão. Nunca imaginei que isso iria acontecer. Mas eu só queria amar a Deus. Que a gente possa querer amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, não com toda a nossa burrice, mas com todo o nosso entendimento. Focar nas coisas que são divinas, estudar as coisas divinas, vivenciar isso e passar para os outros, porque hoje, do modo que o mundo está, nós precisamos realizar uma nova missão apostólica. Nós precisamos de homens e mulheres santos, de virtudes gigantescas, para realizarem o que aqueles apóstolos realizaram, para realizar aquilo que aqueles grandes santos realizaram. Nós não podemos cair no conto de que aquilo foi para uma época, de que Deus não age mais como agiu antes. Isso é mentira. É mentira de um espírito pagão modernista. Nós precisamos reacender em nós esta vontade de levar o Evangelho a todas as nações, de ensinar as crianças, de ensinar as pessoas a respeito da verdade. Enfim, meus caros, é isso que eu estou querendo trazer para vocês, era isso que eu queria trazer para vocês nesse dia. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês, que vocês estudem profundamente a história da igreja, a história correta
porque não há outra maneira de se conhecer a história do mundo sem a ação da igreja na história. Esta é a maneira correta de se ver a história. É exatamente isto o Dom Prosper Guerrin vai colocar no sentido católico da história, que a maneira que nós vemos a história depois de Cristo é a partir da vida dos santos e da igreja, e como elas foram impactando a sociedade, e quando essa sociedade se afastaram dela, a gente consegue ver também os impactos. Enfim, que Deus abençoe, um forte abraço e fiquem com Deus.